Meus caros leitores do Jornal da Besta Fubana, hoje eu estava remexendo dos meus arquivos, na minha papelada, meus papéis velhos, e encontrei algumas anotações, algumas coisas datilografadas daquele tempo que não tinha computador, outras até manuscritas que eu fiz, sobre o meu querido e saudoso compadre Tiratema. Era o nome de guerra dele, esse cabra aqui, ó. Esse mulato alagoano de Palmeiras dos Índios. Ele aí está com um pandeiro na mão, não sei se dá para ver, ele de gravata, que era uma marca registrada. Era para onde ele ia, era de paletó e gravata. E para onde ele ia, eu ia atrás. Gravadorzinho na mão, gravando tudo que é de mantelho, tudo que ele falava. Um sujeito que tinha uma agilidade mental extraordinária, assim, uma voz metálica, e eu gravava tudo o que ele falava. Além de poeta e de improvisador, ele passou o embolador de coco, como a gente diz aqui no Nordeste, um dos gêneros da cantoria popular. Ele passou uma época que ele ganhava a vida lá no centro do Rio de Janeiro, nos anos 60, 50 para 60, como camelô de rua, vendendo um remédio chamado salsa, caroba e cabacinha. E a propaganda que ele fazia desse remédio, eu gravei uma noite de madrugada lá na minha casa, ele sentado assim na sala do meu apartamento, e eu liguei o gravador e ele gravou toda como se estivesse vendendo no meio da rua. Foi essa a gravação que eu aproveitei para colocar na boca do personagem do meu romance, o romance da Besta Fubana, botei na boca do personagem Natanael, e que fica quase umas 3 páginas. Estou com o livro aqui na mão, vou ler só aqui uma introduçãozinha. Eu gravei e depois transcrevi e dei o crédito, né, lá na abertura do livro. A fala do personagem Natanael é do meu compadre, o falecido cantador embolador de coco Tiratema. Aí ele dizia assim, eu transcrevi ao pé da letra do jeito que eu gravei dele. Vou ler só um trecho. Peço a vossa, isso ele na frente de uma farmácia, na calçada lá em Palmares, na farmácia do Povo, num dia de feira, no domingo de manhã. Peço a vossa preciosa atenção para falar de uma maravilha da ciência farmacológica, na calçada deste templo sagrado que é a farmácia do Povo. Eu peço a vossa licença para falar no maior laboratório da América Latina, que é o Laboratório Silva Araújo. O Laboratório Silva Araújo criou agora um produto que vem curando uma qualidade de moléstia que ataca eu e ataca os senhores. Ataca a criança no dia em que nasce e ataca o ancião no dia que morre. Esta moléstia é tão perigosa, meus senhores, que quando Cristo andou no mundo pregando a sua santa religião, um dos seus apóstolos, Cefa Simão, sentou-se numa pedra para o descanso cotidiano e Cristo lhe disse, Cefa Simão, levanta-te desta pedra, pois nesta pedra faz 100 anos que se sentou um morfético, um leproso e um sifilítico. Cefa Simão ergueu-se espantado da pedra, olhou para Cristo e disse, Senhor, será possível que uma pedra no período de um século, levando chuva, sol e sereno, ainda tem um micróbio sifilítico? Disse Cristo, Cefa Simão, a pedra se acaba e o micróbio fica para sempre. A gente arranja sifo com facilidade. A Madame Sif pode ser arranjada na cadeira do barbeiro, na cadeira do engraxate, na cadeira do cinema, do circo, do teatro, do bonde, do ônibus, do trem, no beliche do navio, na poltrona do avião, num beijo, num aperto de mão, num abraço e até no próprio dinheiro que a gente carrega no bolso. E por quê? Porque o homem carrega dinheiro, engana a mulher, desce para o baixo meretrício e lá é superlotado de garagem de bicicletas humanas. Aí ele encontra bicicleta branca, preta, sarará, gorda, média, magra, alta, bonita, nova, velha, com pintura, sem pintura, do pneu furado, da janta empenada, sem freio, sem farol, sem guidão, sem luz, sem paralama. Tem bicicleta de todo jeito, de todo tipo e todas as idades. Enfim, ele aqui, à medida que vai desenvolvendo, o cara pega uma bicicleta dessas e pega a moléstia sifilítica, e essa moléstia só é curada com esse remédio, salsa, caroba e cabacinha. Um remédio milagroso, que se a mulher tiver dor nas cadeiras, ele diz aqui, ó. Ele diz aqui assim, e a mulher fica anêmica, depauperada, degenericida, fraca, cheia de pano branco, pano preto, toda enferrujada que mais parece uma cascavel ou um jacaré do Papa Amarelo. As
pernas trôpegas e inchada. Ela encarca o dedo na perna e fica uma barroca, as veias da grossura de um dedo, todas se quebrando e dando origem às varizes. Ela se abaixa, grita ai, se levanta, grita oi, e diz que é dor nas cadeiras. Mas mulher não tem dor nas cadeiras, porque se mulher tivesse dor nas cadeiras, tinha dor também no banco, no tamborete, na mesa, no sofá, nas poltronas, na cristaleira, no guarda-roupa, na pitisqueira e na carroceria do caminhão. E por aí, Valdir Mantelo, é uma fala assim, hilária. São 5 páginas do meu romance que eu transcrevi ao pé da letra. Anos depois, depois que o livro já tinha sido publicado, eu procurei essa fita lá na minha coleção e cadê a fita? Aí a minha filha me disse assim, pai, eu usei a fita para gravar um rock, simplesmente apagou essa gravação, ainda bem que ficou esse registro, gravei essa propaganda dele. Aí, repetindo, eu mexendo hoje me veio a lembrança, as coisas, os versos, as muitas vezes que eu saí com ele, como lá em Brasília, a cidade que hoje é uma grande cidade satélite, um bairro populosíssimo, a Ceilândia, naqueles dias, naqueles tempos, lá pelos anos 70, estava no início, e a gente estava de madrugada no mercado da Ceilândia, que era de madeira, um boteco, fomos tomar uma cachaça, e num boteco assim, atrás do balcão, tinha 2 senhoras, uma negra gorda e uma negra gorda e velha, e uma negra magrinha e mais nova. Aí ele me apresentou, disse, Tenente Berto, me promoveu logo a tenente, que eu nunca fui tenente na vida, eu servi o exército, dei baixa na graduação de sargento. Ele, para passar a mostrar, me chamava de tenente. Tenente, eu quero lhe apresentar a Dona Maria e a filha dela, a Severina. Gente boa, eu apertei a mão de uma, apertei de outra, falei muito prazer, e ele atrás de mim disse, já comi todas as duas, são todas muito boas. Não é Dona Maria, ela ainda confirmou com a cabeça. Era esse tipo de presepada. Outra presepada também lá na Ceilândia, a gente sentado num boteco, uma mesa assim, tipo aquela em U, que o sujeito nos servia ali no meio, a gente sentado naqueles bancos altos, com os cotovelos sobre o balcão, e uma porta só assim de entrada, isso era de 2h30 para 3 da manhã. Aí encosta uma viatura da Rádio Patrulha, lá na porta assim. Aí desceu na frente, eu notei logo um oficial com a estrelinha aqui na gola, e uns 3 soldados atrás, assim, dele com as mãos para trás. Aí ele espichou a cabeça, olhou assim para a porta e disse, olha, Tenente Beto, aquilo ali é o maior corno da Polícia Militar. Menino, eu gelei, já me preparei para levar umas burdoadas. Aí o tenente entrou assim, chegou perto, eu fiquei entre o tenente e ele, assim, ele sentado naquele cadeirão. O tenente disse, como é que é? O que é que você falou? Repita aí. Ele repetiu, se você é o maior corno da Polícia Militar. Aí o tenente disse, Aurino, quanto tempo se abraçaram, os dois eram amigos. Ah, rapaz, eu quase me mijei de medo ali. Ele tinha esse tipo de tirada. Então, mas o que eu queria relembrar de hoje dele não é essa parte, como é que se diz, pornográfica, né? Essa parte de safadeza, que ele era o mestre, como ele dizia, era o rei da pornografia. Ele tinha uma marca aqui na testa, tipo assim, uma cicatriz, qualquer coisa, que uma vez, o que foi isso aí, ô Tiratema? E ele me respondeu em improviso, em verso. O buraco que eu tenho na testa eu fiz para arrancar ciência, para dar para um irmão meu que nasceu sem consciência. Hoje o homem versa tanto que me rouba a paciência. Era um sujeito assim, extraordinário. Ele cantando com o grande cantador Lorival Bandeira, que era nosso amigo comum, lá numa roda lá em Brasília, ele fez o seguinte verso. Lorival ajustou um casamento, mexeu com a moça e não quis mais. E fizeram um trabalho com um rapaz que só se faz com burro ou com jumento. O trabalho foi feito tão nojento que contar nesta hora não convém. Quem conhece os defeitos que ele tem, sendo moça com ele, não se ilude que ele é gordo, é bonito e tem saúde, mas não pode casar-se com ninguém. Ou seja, tinha sido capado. Eu sei que na noite em que ele morreu, minha comadre Neuza me ligou, isso já era mais de 9 da noite, e ela disse, compadre, Aurino morreu, um câncer violentíssimo. E aí eu fui, peguei o carro, Planaltina, ele morava na cidade
satélite lá de Brasília, uns 50 quilômetros do plano piloto mais ou menos, e fui lá e ela disse assim, disse, olha, ele nos 2 últimos meses, ele no hospital internado, ele se converteu à lei de crente, virou outro. De como é ele foi, ele se converteu e se despediu dos filhos, chorava muito. Aí eu fui no hospital com ela, ajudei a vesti-lo na pedra, deitado na pedra nu, e um segurança do hospital, vestido com aquela farda de segurança, de vigia, de uma firma terceirizada, foi que me ajudou a vesti-lo. Na hora que a gente acabou de vestir, eu digo, comadre, vai em casa, ligeiro, antes da gente levar ele para o velório, e traga uma gravata, que sem gravata esse caba não vai de jeito nenhum. E realmente, porque ele só andava de paletó e gravata. Arrochei a gravata no pescoço dele, eu mesmo deu o nó, digo, cabra safado, você sem gravata você não vai. E levamos ele num carro funerário, passei a madrugada lá na capela do Campo da Esperança, lá em Brasília, o maior cemitério de lá. Quando o dia estava amanhecendo, eu fui no orelhão, naquele tempo não tinha celular, e liguei para a Rádio Nacional, o programa de maior audiência, quando o dia estava amanhecendo, do radialista Meira Filho, que também já se encantou, e dei a notícia que o embolador Tiratema, o nosso grande poeta, tinha morrido e que o enterro dele seria às 8 da manhã. Menino, o cemitério encheu de táxi, chega superlotou, porque todo motorista de táxi sintonizava a Rádio Nacional e sabia das presepadas dele, que ele estava sempre se apresentando lá na Rádio Nacional. Então encheu e foi uma verdadeira, se não fosse um funeral, eu diria que era uma apoteose. Eu sei que na beira do túmulo, um pastor chegou da igreja a qual ele tinha se convertido, e o pastor começou a fazer a oração de despedida e falando daquele exemplar cidadão, daquele pai de família amoroso e etc. Eu olhava para a cara dele, olhava para o pastor assim, e não conseguia casar as duas coisas, o Tiratema que eu conheci e o que o pastor estava dizendo sobre ele. Eu queria gravar esse vídeo, prestar essa homenagem, vou encerrar, já que ele se encantou-se, com uma poesia que ele me deu, dizendo assim, viagem ao céu. Já fui no céu para aprender a rezar, mas eu tinha tanto pecado que quiseram me agarrar. Eu fui direto para falar com São Miguel, aluguei um Chevrolet do filho de Joaquim do Mel. Disse para o moço, bote o que tem no motor. Nisso o cabra acelerou, subi direto para o céu. Com 8 anos, sem moderar a carreira, já bem no meio da ladeira, eu quase que me esborracho. Deu-se um desastre que aquilo só sendo sina. Acabou-se a gasolina nem para riba e nem para baixo. Mas lá passando São Miguel num caminhão, que ia levar algodão para o motor de São Tomé. Volta o chofé, trepei na carroceria, e antes de amanhecer o dia eu falei com São José. São Benedito falou para São Severino, disse, aquele é o Aurino, que mais me comprou fiado. Abri um livro com 1,5 metro de grossura, todas aquelas assinaturas das vezes que eu tinha pecado. Quiseram logo me botar para sentinela, danei o pé na janela que eu nunca fui para farol, no meio do pulo. É quando a mulher me chama, eu tinha caído da cama molhadinho de suor. Era um sonho, mas infelizmente quando ele se encantou, não foi sonho não, foi para valer mesmo.